A paz do Senhor, queridos, amém? Antes de começar a trazer essa palavra aqui, estou até com os olhos meio cheios de água, porque na verdade não era eu que deveria estar aqui hoje. Quem deveria estar pregando aqui hoje é o nosso pastor Washington, juntamente com a pastora Elizabeth. Porém, ontem, na hora que eles foram embarcar, tiveram um problema e infelizmente não conseguiram embarcar. E ali nós começamos a orar, porque ali no aeroporto tinham outras pessoas que estavam há 3 dias tentando embarcar, para vocês terem ideia, nesse voo de volta. Eu falei, Senhor, e agora, né? Ele conversando com a gente, minha mãe chorando, né? Enfim, que eles geraram expectativa sobre esse dia. Não são 4 dias, né, que eles estão longe, são 4 meses. E aí a gente tentando correr atrás para eles tentarem embarcar ainda ontem, e não deu. E aí o papai me ligou, a Sara estava até perto, Carlinha também. E aí o papai ligou e falou, filha, eu quero que você leve a palavra. Eu falei, pai, eu não posso fazer isso. Mandei mensagem, eu não posso fazer isso. E aí ele falou comigo, filha, você tem um chamado, você foi escolhida, então vai. E ainda de noite, né, meu bem, a gente ligou para eles estavam no hotel. A gente foi conversando e eu falei, pai, mas você tem certeza, pai? Pelo amor de Deus, você tem certeza? Ele tem certeza. Vai, eu quero que você vá, que você pregue. E aí eu falando com o Senhor, Deus, eu não tenho nenhuma palavra. Mandei mensagem para o pastor Napoleão hoje à tarde, umas 4 horas. Falei, pastor, não tem palavra até agora. E aí o Senhor falou ao meu coração sobre uma palavra que já existe. Que já foi até pregada aqui na igreja, num domingo pela manhã. E é sobre Neemias. Neemias, ele disse algo que tem marcado muito os meus últimos dias. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E ontem, quando eu estava conversando com meu pai falou assim, filha, a igreja não depende de mim, a igreja é de Deus. E aí, na hora que ele falou isso, Deus já me trouxe na minha mente. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. É como se meu pai tivesse falado a mesma coisa que Neemias falou. Deus está fazendo uma grande obra, então nós não vamos parar. Por isso nós estamos aqui hoje, irmãos. Ainda hoje eles chegam, estão embarcando em breve para Belo Horizonte. E creio que o Senhor tem muito para fazer, né? Não sabemos os propósitos, não sabemos se foi um livramento invisível, enfim, nós não sabemos, irmãos. E talvez nós nunca saberemos. Mas o que nos conforta é que nós cremos em um Deus que é bom, que é maravilhoso e sabe de tudo, amém? Glória a Deus. Quando eles chegarem, com certeza vamos abraçá-los, vamos cuidar deles, que também eles estão sentindo muito, né, a ida embora, depois de 4 meses cuidando da Isa, do Caio, do Lucas, do Daniel, que também está recém-chegado. Então, eu costumo dizer, eu e Paulinho, a gente fala muito sobre isso lá em casa, que realmente a igreja é uma extensão da nossa casa. Nós conseguimos sentir durante esses 4 meses que nós tivemos aqui um amor, um carinho, sabe? Um cuidado da parte de cada um de vocês, que foi assim, irmãos, foi um bálsamo do Senhor para as nossas vidas. E nós agradecemos muito por isso, tá? Porque não é fácil, mas o Senhor coloca aqueles que vão caminhar com a gente. E é maravilhoso ter cada um de vocês conosco, amém? Queria que você dissesse comigo, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Abra sua Bíblia lá em Neemias. Eu amo o livro de Neemias, minha mãe me ensinou a amar esse livro desde muito nova. Foi uma das primeiras pregações, inclusive, que eu fiz. Porque minha mãe falava tanto de Neemias comigo e eu me interessei em conhecer mais. E cada hora o Senhor nos mostra coisas novas, né? Lá em Neemias 6, no verso 3. E vai dizer assim, todos abriram? Glória a Deus? Vai dizer assim, e enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Meus queridos, vou trazer um contexto breve aqui sobre Neemias. Quando a gente vai lá no capítulo 1, volta aí um pouquinho sua Bíblia, nós não vamos ler, mas eu quero que você conheça o contexto. E se você puder, estude em casa, porque o livro de Neemias é um livro que traz muitos segredos para nós nos dias de hoje, né? Pra vocês entenderem, Neemias era copeiro de um rei. E quando ele estava ali sendo copeiro de um rei, ele recebe as notícias sobre a cidade dele. Cidade que estava devastada, em miséria, os muros, né, estavam todos caídos. E ele, Neemias, ele entra em uma profunda tristeza, começa a orar, a jejuar e pedir ao Senhor um direcionamento do que fazer, né?
E ali Neemias, nesse processo de pedir ao Senhor um direcionamento, ele se apresenta ao rei ali durante o seu trabalho. E o rei fala com ele: nossa, por que sua feição está tão triste? O que aconteceu? Um rei conseguiu analisar a feição de Neemias. Pensem como isso era importante naquela época. E Neemias ali usou aquela oportunidade para contar tudo o que estava acontecendo. Contou que o coração estava triste, né? A situação que estava acontecendo ali na terra dele. E ali ele conseguiu a liberação do rei para que ele fosse até a terra e reconstruísse os muros. E além de conseguir essa autorização, meu querido, ele também conseguiu, sabe o quê? Os meios para que isso acontecesse. Então o rei também deu coisas ali para apoiar na reconstrução, deu cartas para que ele passasse ali ao longo das cidades. Então chega até um verso que diz que tudo aquilo aconteceu porque a mão do Senhor estava sobre Neemias. Diga comigo: a mão do Senhor. Faça assim: a mão do Senhor está sobre mim. Diga novamente: a mão do Senhor está sobre mim. Quando a gente chega ali no verso 6, meu querido, você acha que tudo foram flores, né? Neemias foi, conseguiu tudo, caminhou. Na hora que chegou lá, o que acontece? As pessoas tentam distraí-lo 3 vezes. Tentam fazer emboscada, traí-lo, enfim, de várias formas tentam ali parar Neemias. E é quando Neemias responde: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. E meus queridos, eu trouxe aqui um pouquinho do contexto, né? De tópicos, como sempre, todos sabem que eu gosto de pregar em tópicos. Então eu trouxe alguns tópicos aqui importantes. Mas o mais legal é que são características daqueles que estão fazendo uma grande obra. Neemias aqui, ele nos traz várias características daqueles que estão trabalhando em uma grande obra para o Senhor. Ali Neemias entendia que não era uma obra dele, nem por ele, nem para aqueles que eram dele. Mas muito pelo contrário, era uma obra muito maior e que alcançaria lugares muito mais altos. E aí, o primeiro ponto que eu quero deixar para você aqui é: não se esqueça da sua base. E é legal porque eu já ministrei essa palavra aqui, foi um domingo de manhã, mas enquanto hoje à tarde eu estava escrevendo de novo, o Senhor foi me falando outras coisas, abrindo minha visão para hoje. Pense, o que é a nossa base? Pilar. São os nossos princípios, né? De onde a gente veio, onde a gente foi gerado. Muitas vezes, onde foi a nossa origem ali em Deus, talvez aquilo ali é a nossa base. Nossa família, isso é a nossa base. E aí, eu parei para pensar assim, estava falando com o Senhor: Deus, qual que é a nossa base? A base da igreja. Aí o Senhor me disse o seguinte, lembra lá? Amar, vamos lá, amar, cuidar, evangelizar e restaurar. Meus queridos, essa é a nossa base. Aqui eu poderia dizer. Então nós temos essa base, cada um de vocês aqui também tem uma base, tem um princípio, aonde você foi criado. Só que há algo que Neemias aqui, ele nos ensina. Neemias, ele não precisou de uma visão, de um sonho, de algo assim descer e falar com ele. Simplesmente ele precisou olhar para a base. Sabe o que Neemias faz lá no início? Ele recebe a notícia e ele faz o quê? Ele olha para a base dele com amor e cuidado, intercessão. Sabe o que isso nos ensina? Primeiro, em relação à nossa família. Nós precisamos olhar para a nossa base, interceder pela nossa base. Se a nossa base está perdida, temos que voltar à origem, ir lá e reconstruí-la, meu querido. Lá em Marcos 8,36 vai dizer assim, ó: pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro, evangelizar, mas perder sua casa? Sua casa não está firmada no Senhor. E eu vou dizer ainda mais: o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e as nossas bases forem mudando, reformando? O que adianta? É como se a gente fosse ali modificando as nossas bases e achasse que está tudo bem. Meu querido, não está tudo bem. Nós temos uma base, nós temos um fundamento, nós temos um princípio. Nós como igreja temos, você como pessoa, indivíduo, você também tem sua base, seus princípios. Então nós precisamos manifestar a essência da nossa base todos os dias. E não só aqui dentro. Porque é fácil, aqui a gente tem que amar aqui dentro, cuidar aqui dentro, restaurar aqui dentro, meu querido. Deus quer muito mais. Deus quer expandir esse lugar. Deus quer expandir os lugares onde você manifesta isso. Aqui é o lugar mais fácil, meu querido, da gente manifestar isso.
A gente chega 2 horas de culto, ama um, cuida do outro, ajuda o outro a ser restaurado. Mas e lá fora? E com os nossos, que é o principal, que é a nossa base? Será que nós temos olhado mais para aqueles que estão aqui dentro do que para os nossos? Eu venho de família pastoral desde muito nova. Meus pais foram consagrados a pastores, eu tinha, 10 anos de idade. E uma coisa que eu aprendi é, ao mesmo tempo que olha para a base, também precisa olhar para toda a igreja, para aqueles que você caminha. E às vezes a gente acha, que é papel só do pastor. Amar, cuidar. Irmãos, é um papel de todos nós. Não são fundamentos, não está escrito lá, pastor? Não, fundamentos para o pastor, não. Isso são fundamentos para a nossa igreja. É a nossa base, é onde a gente foi gerado, onde a gente foi criado. Foi a partir dali que o DNA, meu pai fala muito de DNA, que o DNA da igreja foi criado. E Neemias, ele nos ensina que muitas vezes nós precisamos olhar apenas para esse DNA, nada mais. A gente fica pedindo ao Senhor uma visão. Deus, me dá uma visão aqui gigante. Meus queridos, simplesmente olhe pela base. A base que o Senhor já nos deu já é uma visão muito grande, já é um direcionamento enorme. Então muitas vezes a gente fala, Deus, o Senhor está em silêncio. Não está, existe a base. Será que nós estamos olhando para a base? Lembre-se, a sua base importa. E não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto é, então o primeiro lá a gente falou, não se esqueça da base. A segunda característica é, eles sabem quem é o dono da obra. Isso mexeu muito comigo, sabe por quê? Ontem quando o papai ligou e falou, não filha, você vai fazer o aniversário normal, vamos dar continuidade, falou com a gente, pastor? Vai dar continuidade, a gente falou. Eu falei, falei com a pastora dela, pastora, não tem como. Como que a gente vai dar continuidade? E aí o Senhor, mais uma vez, me trouxe. Falei, Deus, talvez, eu tenha me enganado ali, talvez eu tenha por um momento, a carne humana fala mais alto. Falei, Deus, mas meu pai. E aí meu pai falou comigo, Deus é o dono da obra. Será que nós sabemos quem é o dono da obra, meu querido? O dono da obra é Deus. E Neemias aqui, quando a gente vai ver, tudo o que acontece ao longo da sua história, só aconteceu porque ele sabia quem era o dono da obra. Neemias chega para o rei consegue reparar a feição dele, meu querido. E Neemias ainda consegue abrir a boca, ser ousado para falar tudo aquilo que ele estava passando. Ele abre o coração para o rei. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia quem era o dono da obra. Quem sabe quem é o dono da obra, meu querido, não tem medo, abre a boca e fala. A gente que sabe quem é o dono da obra, meu querido, sabe a quem clamar. Neemias aqui, ele nos dá uma lição muito forte no início. Quando ele descobre, ele não vai contar para o coleguinha, não vai correndo no pastor. Não, meu querido, sabe o que Neemias faz? Ele chora, jejua e ora. Neemias, ele sabia que o único que poderia fazer o impossível para que ele chegasse até lá era Deus. E aí ele ainda finaliza dizendo, segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Ou seja, ele mais uma vez reforça que ele sabia quem era o dono da obra. Ele mais uma vez reforça, isso não foi nada por mim, foi porque a mão de Deus estava sobre mim. Então, a segunda característica é, eles sabem quem é o dono da obra. E o terceiro ponto eu já comecei a falar aqui, mas dando continuidade. Aquelas pessoas que estão fazendo uma grande obra, recorrem ao Altíssimo antes de agir. Senhor, chegou uma dúvida aqui em um momento difícil. Uma dúvida, aconteceu alguma coisa que eu não sei como seguir, Senhor. Recorra primeiro ao Senhor. Neemias, ele fez isso. Ele recorreu aos pés do Senhor. Ele quebrantou o coração, ele chorou diante do Senhor, meu querido. E o mais interessante, Neemias, ele ouviu a notícia, ele não foi lá para ver. Muitas vezes a gente quer sentir, a gente quer estar empático a uma situação só vendo, meu querido. Muitas vezes você não precisa ver. Olha para a base. Você não precisa ver, você só precisa saber ali, ouvir. Senhor, ouvi. Eu preciso agora jejuar e orar para que eu reconstrua esses muros. Há uma diferença, meus queridos. Eu lembro muito da minha avó.
Minha avó, quando acontecia qualquer coisa, o vovô internava, alguma coisa com ela acontecia, ela chegava no hospital dando glória a Deus, orando, abençoando a vida de todo mundo. Sara sabe disso, né, Sara? As enfermeiras eram abençoadas, todo mundo que entrava no quarto ela abençoava. Sabe por quê, meus queridos? Ela recorria ao dono da obra. Ela falava com a gente, os médicos não podem fazer nada por mim, quem pode fazer é o meu Deus. Imagina, meus queridos, uma idosa deitada numa cama de hospital. Talvez ali o que ela queria era reclamar, né? A gente falou sobre gratidão hoje de manhã. Talvez ela queria ali, nossa, eu tô cansada, Deus. Mas muito pelo contrário. Ela sabia quem era o dono da obra. E ela sabia também que mesmo que ela falecesse, ela estaria com o dono da obra, meu querido. Então você entende que para ela estar ali glorificando ao Senhor era lucro, porque ela estava ganhando almas. E ao mesmo tempo ela não estar ali, estar com o Senhor também era lucro. Aqueles que conhecem o dono da obra não tem medo de serem pessoas maranatas, que manifestam a presença do Senhor, que manifestam a vinda do Senhor. A vovó às vezes falava, né? Nossa, eu quero ver o meu Jesus. A gente falava, vó, para com isso, você está pedindo para morrer? A gente falava, né? Eu sou doida para conhecer o meu Jesus. Meus irmãos, mas se a gente for parar para pensar, não é assim que a gente deveria viver? Se a gente vive ansiando, esperando pela volta de Jesus, por que a gente vive esperando e ansiando por um carro, por tantas outras coisas, mas não vive e anseia pela volta do nosso Senhor? Por quê? Porque simplesmente a gente está vivendo como se a gente fosse o dono da obra. Como se o meu chamado é meu, não é de Deus. Meu querido, é de Deus. Ah, meu trabalho é meu, não é de Deus. É tudo de Deus. É Ele que te deu tudo, é Ele que fez tudo, meu querido. Nós não temos mérito nenhum. Se você tem conhecimento para passar num processo seletivo, é porque Deus te deu conhecimento. Deus te deu a condição de estudar. Tudo começa dEle. Tudo começa nele. E por isso tudo é Ele. E Neemias, ele entendia isso. E por isso, meus queridos, ele teve tanto sucesso nesse projeto. Pra vocês terem ideia, em 52 dias, os muros estavam reconstruídos, meus irmãos. Imagina naquela época. Reconstruir muros em 52 dias. Não tinha um arquiteto, não tinha um engenheiro, não tinha um técnico. Meus queridos, é Deus, é de Deus. E quando a gente glorifica o nome de Deus, meu querido, é para a honra e glória dEle. Ele faz. Muitas vezes a gente não está vendo as coisas acontecendo porque a gente quer a glória para a gente quer que seja para a gente, meu querido. A glória é de Deus. A honra é de Deus. Tudo é de Deus. Neemias, ele é um exemplo para a gente. Um exemplo. E é um exemplo tão claro que não é um fast food, né? Ele não chegou lá, Deus foi lá e levantou os muros. Não, meu querido, ele teve que trabalhar. Ele teve que botar a mão na massa. E eu acredito que muita coisa ele aprendeu ali ao longo daquele tempo. Às vezes ele quis desistir, o corpo estava cansado. Mas sabe o que pode ter fortalecido Neemias? E eu acredito com muita fé. É porque ele sabia quem era o dono da obra. Próximo ponto aqui. Aqueles que estão fazendo uma grande obra têm muito cuidado com as distrações. Como eu disse aqui no capítulo 6, Neemias teve 3 tentativas de ser distraído. E ele não caiu em nenhuma. Aí você fala, como que ele conseguiu isso, Dani? Porque ele sabia quem era o dono da obra. Meus queridos, eu imagino aqui que Neemias, qualquer desalinhamento talvez que ele tivesse, qualquer pensamento diferente, poderia fazer ele se distrair. Mas ele não se distraiu, meu querido. Ele permaneceu firme na fé que ele tinha. Ele permaneceu. E às vezes é muito difícil permanecer sem ver o futuro resultado, né? Imagina ele com o primeiro, tijolinho lá, falou, nossa, tem que reconstruir isso tudo aqui ainda, Senhor. Ele permaneceu e em 52 dias estava lá, meu querido, reconstruído. Muitas vezes, vencer a distração vai ser só sobre permanecer. Às vezes a gente quer vencer a distração só. Nossa, Deus, para eu vencer essa distração vai ter que acontecer. Meu querido, Neemias só permaneceu fazendo o que ele estava fazendo.
Ele não fez nada demais. A Bíblia não fala que ele fez nada demais, nada de menos. Ele só permaneceu naquele projeto, naquela grande obra que estava na mão dele. Ele só permaneceu. E eu costumo dizer, né, a vida com Deus, gente, não é uma vida fácil. Mas se a gente for colocar aqui, se a gente for ler, se a gente for entender, meus queridos, servir a Deus com amor, com zelo, acaba sendo simples. Porque assim, acaba que a gente ama tanto aquilo, a gente fala, nossa, velho, tô servindo a Deus aqui. Nossa, eu tô conseguindo servir ao Senhor, ouvindo uma música, eu tô conseguindo ler a Bíblia todos os dias. O Senhor está nos detalhes, meu querido. Parece detalhe, Neemias ter vencido uma distração. Parece detalhe, Neemias ter entendido ali que talvez ele seria traído. Mas não é detalhe. É porque ele sabia quem era o dono da obra. Aqueles que sabem o dono da obra, meu querido, não se distraem. Eles só permanecem. Só permanece. E permanecer é difícil, mas é necessário. É necessário. O próximo ponto diz o seguinte: aqueles que estão fazendo uma grande obra se avivam individualmente para depois viver o avivamento coletivo. Eu vejo várias pessoas clamando, Senhor, eu quero avivamento, Senhor, vem com o último avivamento. Meus queridos, você quer o último avivamento? Se avive primeiro na sua casa, no seu lar. Se avive lavando uma vasilha. Não lava a vasilha reclamando, não. Lava a vasilha adorando, lava o banheiro adorando. Eu sei que é difícil, viu, irmãs? Eu sei disso. Inclusive, essa tarefa é do Paulinho lá em casa, de lavar o banheiro, porque misericórdia. Mas ajeite meios para que você não abra sua boca para reclamar, e para se avivar a sua casa. Vai ligar uma canção na televisão, bota uma música do Senhor para encher sua casa, meu querido. Sabe qual que é o problema? A gente vive querendo um avivamento só no domingo. Aí chega na segunda, a gente não se aviva, na terça, na quarta, na quinta, não se aviva, no sábado não se aviva. Chega aqui domingo, a gente quer se encher. Por isso que muitas vezes a gente sai daqui sem sentir. Fala assim, nossa, mas o culto foi estranho, né? O que aconteceu? Simplesmente, meu querido, porque a dose daqui de hoje é só para hoje. O alimento de hoje é para hoje, para te fazer permanecer amanhã. Mas amanhã tem mais alimento. Você fica sem comer todo dia? Sim ou não? Não. E por que a gente fica sem se alimentar da palavra todo dia? Porque é que é tão fácil, né? O tempo nos afastar da presença. Neemias é que ele nos ensina isso. Neemias, ele primeiro se avivou, para depois experimentar o avivamento coletivo. Como assim, Dani? Neemias se avivou, jejuou e orou lá no início. Ele se avivou, meu querido. E lá na frente, quando a gente vai ver, ainda em Neemias, a gente consegue ver todo o povo sendo restaurado. O povo ali tendo um encontro novamente com o Senhor. Eles festejam, se alegram, porque o Senhor perdoou aquela terra. Nós precisamos parar de viver só de encontros com Deus aqui, encontros de comunhão. Ah, legal, Senhor, legal. Mas aqui, você fica aqui que eu vou embora e não vai dar, não. Meus queridos, isso não existe. No tempo que nós estamos vivendo e na geração que nós estamos vivendo, a vida com Deus é sobre constância. E esse lugar de constância é o principal lugar que o inimigo tenta, tenta roubar. É difícil ter constância, não é, meus queridos? Sim ou não? Eu tenho dificuldade. É muito difícil. Mas é necessário. É necessário. A constância vai nos fazer viver um avivamento, um alcance de almas. É através da constância com o Pai. Amor à palavra. Tem dia que não vai dar vontade, mas você vai fazer por amor, porque você ama tanto aquilo que você fala, nossa, eu amo isso aqui, não vai dar para abrir mão. É sobre constância. E o último ponto aqui, foi um ponto inclusive que eu incluí hoje na palavra. E eu nem tinha parado para pensar nisso, meus queridos. E aí eu estava lendo ali, entendendo um pouco mais sobre o termo reforma e restauração. E aí o Senhor falou comigo nisso. A reforma, ela consiste em mudar algo. Um exemplo, tá? Você vai reformar a sua casa, você vai mudar a sua casa, você concorda comigo? Às vezes você vai tirar a janela velha, vai colocar uma janela nova de blindex. Às vezes você vai pegar, vai mudar a sua cozinha toda de lugar, mudar o armário. Então acaba que a casa vai acontecer o quê? Ela vai perder o que era original. Vai ficar igual era antes? Pode ser que fique parecido, mas igual não vai ficar porque você está reformando, você concorda?
Só que, meus queridos, quando a gente fala de restauração é diferente. Uma associação simples. Na casa da minha avó tem uma mesa. E aí essa mesa era aquela mesa usada, né, para todo mundo sentar, aquela coisa toda, comunhão da família. E aí o Senhor me fez pensar nisso hoje à tarde. Imagina se um dia alguém falasse assim, seus tios falassem, Dani, pode levar essa mesa para você. O que você faria? Você reformaria a mesa ou você só restauraria a mesa? Deixaria ela ali, talvez passava um brilho, né, para ficar mais brilhante assim? Eu falei, Senhor, eu restauraria, porque tem valor, tem muita coisa que eu vivi ali. Eu não quero reconstruir aquilo, porque aquilo para mim tem uma origem, me relembra algo de origem. E aí o Senhor me falou isso. Que Ele quer manter a nossa originalidade. Sabe por quê, meu querido? Nós nascemos de Deus. Deus fez cada um aqui, ó. Deus fez cada um, formou cada um. Então nós tivemos uma origem nele. Então se nós tivemos uma origem nele, concorda comigo que muitas vezes Ele quer nos reconstruir para voltar nessa origem? Tem até uma música que diz, né? Quero ser como criança. Ou seja, voltar à nossa origem. E muitas vezes o inimigo usa as reformas para mudar a nossa origem. Reformar, chega na escola, ai, cabeça diferente, não existe, Deus não existe. Chega no trabalho, nossa, não, homossexualidade, não sei o quê. Meus queridos, cuidado com a reforma, porque ela pode mudar a sua origem. Nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias que Ele nos restaure, que Ele nos reconstrua. E é legal aqui, porque aqui no livro de Neemias, quando você vai ler, fala de reedificação. O que é reedificação? Edificar algo de novo. Então eu vou edificar algo de novo. O que Neemias fez? Ele edificou os muros de novo. E na Bíblia não fala que mudou o jeito do muro, nada disso. Ele simplesmente edificou algo que caiu, ele colocou de pé de novo. Sabe o que Neemias nos ensina aqui? O Senhor nos ensina através da vida de Neemias? Que o Senhor quer nos reconstruir, mantendo a nossa originalidade. Aquilo que é origem, aquilo que foi criado por Ele, do jeito dEle. O Criador se mantém sempre fiel ao projeto dEle. E o que Ele mais almeja é preservar esse projeto. Então Ele não quer te reconstruir para amanhã você pegar, cair de novo. Não, meu querido. Ele quer te reconstruir para que você permaneça. Para que você tenha constância. Em tudo? Não, meu querido, um dia você vai cair nisso, no outro dia, né, você vai cair em outra coisa. Mas o Senhor quer isso. A nossa vida vai ser uma eterna reconstrução. Todos os dias vai ter algo em nós sendo reconstruído. Todos os dias, meu querido. Vai ter algo em nós que precisa ser reconstruído. E aí eu encerro dizendo 3 coisas. Você não vai viver a plenitude da vontade de Deus sem fazer o que Ele está pedindo. Neemias, ele viveu a plenitude da vontade de Deus porque simplesmente ele fez o que Deus pediu. Ele agiu na hora certa, ele falou na hora certa, ele entendeu tudo na hora certa. O segundo ponto é, você é o único capaz de frustrar o destino que Deus preparou. Deus ali, ele tinha um destino para Neemias. Deus ali, ele tinha algo para Neemias. E eu disse isso também no domingo de manhã, e quando eu preguei isso, e vou reforçar, a gente fica dando ibope pro diabo, né? Que o diabo está tentando isso contra mim. Meu querido, deixa eu te falar, o diabo não tem força para destruir nada que Deus te deu. Para de dar força pro capeta. O problema é, somos nós. Nós somos capazes de destruir o destino que Deus nos deu. Nós temos essa força de falar não para aquilo que Deus nos deu. Mas nós temos a força também de falar sim. E aí, o que você vai decidir? Volto a dizer, você é o único capaz de frustrar o destino que Deus preparou. E por último, a sua falta de posicionamento aqui na terra te barra de viver as realidades do céu. Neemias, ele só viveu uma realidade divina de construir aqueles muros em 52 dias, porque simplesmente ele clamou pelas realidades do céu. Ele pediu, ele jejuou, ele orou. Ele se posicionou diante do rei. Imagina se o rei falasse com ele assim, pastor, meu filho, você está triste. E ele falasse, não é nada não. Alguma coisa disso iria acontecer? Não ia, meu querido. Ele se posicionou.
para viver o destino que Deus preparou para ele. Muitas vezes requer só um posicionamento. Só uma palavra. Só dizer algo. Deus coloca a pessoa na sua frente, você não fala. Meu querido, seu posicionamento aqui na terra pode te levar a viver as realidades do céu. Milagres, maravilhas, a gente clama tanto por isso. A gente quer milagre, mas não clama pelo irmão, né? Deus, eu quero um milagre na vida daquele irmão, mas não ora. Não pede, não intercede. Não clama, não jejua. Fique de pé no seu lugar. Queria que você fechasse os seus olhos agora. E vou falar aqui rapidamente, só de novo, todos os tópicos. Olha, características daqueles que estão fazendo uma grande obra. Primeiro, não se esquecem da base. Segundo, eles sabem quem é o dono da obra. Terceiro, recorrem ao dono da obra antes de agir. Quarto, estão atentos para não cair nas distrações. Quinto, se avivam individualmente para viver um avivamento coletivo. E sexto, entende a diferença entre reforma e restauração e reedificação. Tem uma canção que enquanto eu estava escrevendo, o Senhor falou comigo. Eu fui pensando ali, parecia que Neemias estava falando, sabe? Aquela canção chamada Eu Não Vou Parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Imagina ele andando ali, meu querido, para chegar lá, não vou parar. Você consegue imaginar comigo? Feche os seus olhos aí, nós vamos cantar essa canção. E eu queria que você entendesse que a nossa igreja nasceu de uma base. A nossa igreja nasceu de um chamado que começou há 36, 37 anos atrás, não sei quanto tempo o Ministério e Filho tem. Mas a continuidade, a perseverança, a permanência e tudo nos fez chegar até aqui. E vai nos fazer chegar também em lugares que a gente nem imaginou e nós já estamos chegando lá no Caiçara. Quem imaginava, gente? Eu nunca imaginei. Nunca imaginei, sempre passei por ali. Tenho um familiar que mora ali, mas o papai, desde que eu era nova, o papai falava, em nome de Jesus, Deus vai me dar uma igreja aqui. Eu era nova, eu já escutava isso. Sabe o que é isso, meu querido? Nós precisamos profetizar. Nós precisamos clamar, nós precisamos chorar diante dos pés do Senhor. Falar, Senhor, eu vou lá e vou alcançar aquele colega. Eu vou lá e vou alcançar aquele amigo. Eu vou lá e vou alcançar a minha casa. Neemias fez isso, ele chorou e confiou no dono da obra. E a obra foi feita. A obra foi feita. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre de mim, não. Dá a mão pro seu irmão que está aí do seu lado. Dá a mão para ele. Nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja. E o que eu posso confirmar para cada irmão aqui é que o Senhor fez a obra e todos nós aqui estávamos dispostos a participar. E Ele continua fazendo, meu querido. Olha para o seu lado aí, olha para o lado. Olha a quantidade de pessoas perto de você. Temos irmãos ali do Caiçara, meus queridos. A grande obra está acontecendo. O chamado do Senhor está acontecendo. Levante a mão desse irmão aí. Eu gostaria que você começasse a orar por ele. Nós somos uma família. E a família, ela ora, ela intercede por aqueles que são dela. Levante a sua voz, meu querido. Seja ousado. Levante a sua voz. Comece a orar pela casa dessa pessoa, pela vida dela. Profetize vida. Profetize que em nome de Jesus ela vai ver a geração dela sendo alcançada pelo Senhor. Oh, aleluia. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, continue orando. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei, não abre mão de mim, não. Levante a mão dessa pessoa bem alto. Nós vamos cantar juntos. Eu tenho um chamado, amém? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei. Deus não abre mão. Você pode repetir isso bem alto novamente, só a igreja. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão De mim não. Diga novamente. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão De mim não. Nós temos um chamado. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.